O ano é 2017 e alguns bons jogos de luta são lançados, como Tekken 7 e Injustice 2, mas não é sobre esses jogos que vamos falar, infelizmente. Esse ano também seria marcado pelo lançamento de talvez o jogo mais polêmico de luta já feito, e eu tô falando dele, Fight of Gods. E bom, como o nome dele já diz, é um jogo sobre deuses lutando, e até aí tudo certo. Temos jogos onde a gente mata deuses, como God of War, por exemplo, até animes como Record of Ragnarok. Mas Fight of Gods tinha uma proposta diferente. Além de deuses como Zeus e Odin, teríamos alguns que causariam uma certa polêmica, como Buda e Jesus Cristo. Sim, você não ouviu errado, Jesus Cristo, com um pedaço da cruz como arma. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions. Eu nem preciso falar o quanto isso gerou revolta a pessoas religiosas. Eu não vou entrar nessa área de certo ou errado, e sobre você não poder usar a imagem de Deus, enfim. Eu acredito em liberdade de expressão na arte, contanto que não denigra alguma pessoa. Mas enfim, o jogo foi marcado por essa polêmica e acabou sendo banido na Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura, e hoje vamos estar analisando com vocês agora Fight of Gods. Começamos o jogo com essa tela, que me lembrou muito de um MMORPG de Facebook, que o nome me fugiu à memória. Mas enfim, eu ganhei uma conquista por abrir o jogo. Vai ser um daqueles jogos. Vamos para a tela de carregamento, onde temos essas splash arts que parece que vieram diretamente de um MMORPG dos anos 2000. Inclusive eu tenho que dizer que eu nunca achei que eu veria uma arte do Papai Noel com Jesus em um jogo de luta. Então vamos para o menu inicial, onde tem essa loira com os peitos balançando. Os devs desse jogo realmente sabiam o que estavam fazendo. Aqui no menu temos algumas opções. Temos o Arcade, que é aquele modo clássico de luta, você escolhe um personagem e vai lutando até chegar no Final Boss. Temos o Versus, que você enfrenta um bot ou outro player. Não tem muito segredo aí. O Online, que é online eu acho. O modo treino. A biografia, que tem a história de cada deus. Informações sobre as mecânicas dele em game. Mas sinceramente eu tô pouco me lixando pra isso. Mas eu ganhei uma conquista por ver a biografia de cada um. Então, legal. Temos a loja, que eu jurei que era algo como tem em Tekken, que você vai jogando e ganhando moedas do jogo. E pode comprar cosméticos para o seu personagem. Então eu fui clicar igual um besta. E não, você só vai pra loja da Steam, onde só tem a trilha sonora do jogo pra comprar. E falando em trilha sonora, a música do menu parece que veio diretamente de God of War, o que de princípio parece ser algo bom, né? Se ela não fosse extremamente alta e não fosse um loop de 30 segundos apenas. Sério, a primeira coisa que eu fiz quando abri o jogo foi diminuir o som. Mas vamos para o arcade. Aqui podemos escolher a dificuldade. Muito fácil, normal, difícil e muito difícil. Eu fui na dificuldade que era a normal. E então vamos para uma das telas de seleção mais bonitas já feitas, que deixa qualquer outro jogo de luta no chinelo. Sabe aquela tela de Ultimate Marvel vs Capcom 3? Onde fizeram uma estética de quadrinhos extremamente charmosa e bonita? Ou a de Mortal Kombat 10, que quando você escolhe o personagem, ele aparece fazendo uma entrada muito da hora e fluida? Esqueça elas. Aqui em Fight of Gods temos isso. Eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. No lado esquerdo fica o personagem com uma animação muito simples, que mal dá pra ver ele se mexendo, e o nome dele em cima com essa fonte dourada que parece muito algo de Soul Calibur. Inclusive eu preciso falar o quão ruim é a direção artística, porque só nessa tela temos 4 tipos de fontes diferentes. Tem a do player, a do nome do deus, a de seleção, a dos botões que inclusive não fazem sentido. Eu estava jogando no controle de PS4. Alguém me explica o que é pra ser H ou TH? Temos esse PNG no fundo, numa resolução horrível. E claro, os portraits dos personagens. Não tem muito o que falar, é só um quadrado com a foto deles, que é feio inclusive. E sobre os personagens, a gente tem algumas coisinhas pra falar sobre eles. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o nosso mano JC, ou Saint na versão de PS4. E a cabeça dele brilha. Tem o Zeus, que tem essas luvas aí, que parece a do Kratos no God of War 3, ou as da Vi. O Odin, que sinceramente eu achei o design dele legal. Temos o Buda, que me dá medo. Eu não sei se vocês conhecem o termo Vale da Estranheza, mas basicamente é quando algo tenta replicar a aparência humana.
mas tem algo faltando naquilo, e faz você ter uma sensação de incômodo ou desconforto, e é o que eu sinto vendo o Buda aqui, tem algo errado com ele. E no PS4 ele se chama Zen. Tem esse velho brocha, que é o deus da terra na China e no taoísmo. Tem o Anubis, que tá passando fome, coitado. Parece o Naso no começo do jogo, referência só pra jogador de LoL. A Athena, que misericórdia, fez um implante de silicone brabo, porque em nenhuma representação que eu vi dela, ela tinha peito desse tamanho. Chefe, e se a gente fazer a Athena peituda pra atrair punheteiro? Tá promovido, moleque. Tem um aleatório que deve ter a animação mais longa dessa tela. Tem essa Mazu, que é uma deusa chinesa protetora dos marinheiros e pescadores. E ela tem uma lamparina. Sei lá, eu gosto de lamparina. Tem o Guan Wu, acho que é assim que se pronuncia. Foi um dos maiores guerreiros da China antiga. E ele é vermelho, mas tem cabelo verde e barba preta. Ele parece estar numa resolução pior que os outros deuses. E ele é feio. Temos o Susanoo, que não é do Naruto. Haha, gostaram dessa piada, galera? Ele é o deus do mar e da tempestade no Japão. E ele tem um dos designs mais legais desse jogo. E olha pra ele, eu não me sinto bem falando isso. Então temos o Moisés. O Moisés, que tá com a pedra dos testamentos, eu acredito. Tem um cabelo lá saiadinho. E ele deve ter visto coisas. Se eu sou pobre, já sou feliz. Se eu fosse rico, já tava morto. Já. E no PS4 ele se chama Winslow. A gente tem então a loira gostosa da tela inicial, que é a Sif, a mulher do Thor e deusa da colheita. Inclusive porque a gente não tem o Thor nesse game. Tem o Papai Noel, que eu me recuso a comentar sobre ele, e esse gnome desgraçado dele. Tem a Amaterasu, que é a deusa do sol no Japão, e deve ter o melhor design desse jogo. E temos a Freyja, que é a deusa nórdica do amor e fertilidade. E dá pra ver que é do amor mesmo, hein? Então a gente escolhe o JC. A gente pode escolher a skin, mas tá tudo bloqueado, então a gente vai com a padrão. Passa a história extremamente bem feita e que fez o Hideo Kojima chorar no banho por não pensar nela. Basicamente, deuses, espíritos sagrados e personagens mitológicos foram invocados no universo paralelo, com o propósito de lutarem um contra o outro. Sinceramente, algum de vocês estava esperando uma história interessante sobre um jogo de deuses entrando em porrada? Então a gente tem a tela de load, que novamente tem 3 fontes diferentes. Eu não sei o tesão que eles têm de usar fontes diferentes para uma mesma tela. Inclusive o nome dos personagens estão numa qualidade muito ruim comparado ao resto. A luta começa e, meu Deus, a IA não me deixa respirar um segundo. Enquanto eu apanho sem piedade de fundo, eu irei explicar o básico do jogo. Cada luta é uma melhor de 3, como quase todo jogo de luta. Todo deus tem um cenário e uma música específica, o que é bem legal. Sim, eu sei que isso é o básico para um jogo de luta, mas eu tô surpreso por ter isso aqui. E o cenário do Guangdong é legalzinho, eu gostei bastante dessa neblina e o fundo. Tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo ele não chama tanto a nossa atenção. Eu acho que eles acertaram bastante nesse cenário. A música parece que eles pediram pro cara que faz as músicas: faz uma música de festival japonês aí, porque realmente só parece isso, uma música de festival japonês. E eu tomei Perfect. Eu decido tentar novamente, e assim, eu acho que você já percebeu que o Guan luta com essa glaive, então o ataque dele tem uma distância absurda. E o Jesus tem que estar muito perto do cara para conseguir acertar o golpe, então é uma batalha totalmente injusta e eu perco novamente. Então eu decido ir pro modo treino, tentar aprender como jogar com o JC. Eu tenho que falar o quão feia é a tela de golpes. Sério, eles têm algum problema com resolução de imagem, velho. Olha a qualidade desse texto. Bom, e como você já deve ter notado, tem 2 barras ali embaixo. A com o dragão e a de especial, que é muito bosta, inclusive. A de cima eu vou deixar pra falar mais tarde, porque eu só fui saber pra que ela serve mais pra frente no game. Aí, uma curiosidade. O Jesus tem um counter que ele fala pro oponente dar um tapa nele. E eu acho muito engraçado isso. Então, após horas e horas de um treino exaustivo, eu voltei pro arcade. E agora eu estava pronto. Eu iria descer o cacete no Buda. Essa frase não ficou nem um pouco legal. A fase do Buda é definitivamente uma das já feitas. Ela tem essa estátua dele bizarra e a gente parece que está andando no ar. E tem esses pássaros passando, eu sinceramente acho ela muito feia. Mas a música é bem calma e combina um pouco com o cenário. Não tem muito o que falar dela. E meu Deus, que especial horrível é isso, cara. Inclusive tudo nesse Buda é feio. Olha as animações dele atacando, é tudo bugado. O personagem é horrível. E após perder 2 vezes para o Buda também, eu percebo que o problema é o Jesus mesmo. Sinto muito aos main Jesus, mas é ridículo o alcance do golpe dele. O Buda também tem um alcance curto, mas ele compensa isso sendo muito rápido. Com um grande pesar no coração, eu decidi trocar. E eu não sei porque eles não adicionaram a opção de você só trocar o personagem quando perde a luta. Você precisa voltar pro menu e iniciar outra campanha. Sério, é totalmente ridículo isso. Então eu escolho o Odin porque ele parece ser pica, e ele deve ter o pior áudio desse jogo. For Asgard,
Sério, parece que o dublador colocou o microfone na boca pra falar. Não que tenha algum áudio bom nesse jogo, mas o do Odin com certeza é o pior. Mas voltando pro jogo, aqui eu já consigo pelo menos lutar. O Odin tem uma distância ok de golpes, então eu não preciso ficar colado no oponente igual o Jesus. A fase da Amazu me lembra aquela do Mortal Kombat, só que com a diferença que é horrível. Tipo, olha essa água, que coisa horrível. No Play 2 tinha água muito mais bonita que isso. Parece que só ficaram sem tempo pra finalizar a fase dela, o que é uma pena porque ela é uma das melhores no quesito gameplay. O personagem dela tem essa mecânica com esses dois diabos, ou sei lá o que era pra ser isso, que me lembra o Kenshin do Mortal Kombat com o espírito dele. E a música dela não tem nada demais, parece só uma música genérica chinesa. E eu finalmente ganhei o meu primeiro round. Então sim, o problema era o Jesus, não eu. O problema não sou eu, galera. O golpe especial do Odin é ele tacar a lança. Sinceramente os caras não tem criatividade alguma pra especial. E a animação de vitória, sério, olha isso. E me diz que tem algum esforço nisso. Esse jogo custa R$60, cara. R$60. Tá certo que eu peguei por 20 na promoção da Steam, mas isso não vem ao caso. Enfim, a próxima luta é contra a Sif. O cenário dela me parece muito algo de Perfect World. Assim, ele é bonito tirando essas árvores que não tem nada a ver com o resto. Mas me diz, o que esse cenário tem a ver com ela? A música pelo menos combina com o cenário. O especial dela é tão horrível quanto o de todos os outros. E sinceramente, lutando contra ela, eu só lembrei daquele episódio de Hora de Aventura, que o Finn e o Jake jogam cartas e o baralho do Jake é sobre o milharal. Eu sei, não tem nada a ver com o vídeo, mas eu me lembrei disso. Eu giro, pô! Depois de derrotá-lo, o próximo é o Anubis, da Cracolândia. Eu não tenho muito o que falar do cenário dele. É o Egito, tem uma pirâmide, é isso. A música também não tem nada de especial. Mais uma vez, só parece que pediram pro cara que fez as músicas alguma sobre o Egito antigo. Mas o Anubis, meu amigo, é o capeta. Ele é extremamente rápido e tem muito combo. Sério, é extremamente chato jogar contra ele. Esse bicho não para um segundo de te acertar num canto. Eu tenho que falar que o especial dele é legalzinho. Tem essa balança aí e tu toma dano depois dela balançar, como uma balança normal. E em comparação com o resto do jogo, esse tá bem legal. E ele foi o primeiro deus que eu fiquei empacado. Eu tive que lutar algumas vezes contra ele. Pera aí, tem chance do especial dele não dar dano? Esquece que eu falei, esse especial dele é uma bosta. Mas então eu descubro um bug contra o Anubis. Se eu ficar no cantinho e ficar spamando esse golpe, ele não consegue lutar direito, porque os golpes dele são muito perto. E claro, sabendo disso eu iria abusar o máximo. Então depois de algumas tentativas eu derroto ele. O próximo oponente então é a Athena. E eu tenho que dizer, esse mapa parece algo de Soul Calibur. Um Soul Calibur da Shopee, mas aí, é alguma coisa já. E a música é sensacional, sério. Acho que é a melhor música desse jogo. E eu nem tô zoando dessa vez. A Athena não tem muito o que dizer. Ela tem uma lança e um escudo. Nada de interessante. Além do especial dela ter o som do Link atacando. Então depois de macetar ela, vamos enfrentar o Susano, que tem o mapa mais viajado, talvez. Olha o tanto de dragão que tem no fundo. Ou era pra ser serpentes marinhas? Não sei, mas ficou bem legal. A música parece que veio diretamente de Naruto e combinou muito com o cenário. O Susano luta com essa espadinha aí. Nada muito legal. Além do especial dele, que é até bacana. E nesse momento da gameplay eu já posso comentar um dos piores pontos desse game, que é os controles. Tem hora que simplesmente o personagem ignora o que você pede. Sério, é um parto conseguir soltar o especial. E nem tem sentido, porque você tem que dar 2 vezes meia lua pra frente e depois o soco. O meu dedo ficou doendo pra caramba tentando soltar o especial durante esse jogo. Mas enfim, após a luta contra o Susano, a gente vai enfrentar o Papai Noel. O mapa dele é ridículo, eu me recuso a comentar sobre ele. É só uma neve com casas. E a música dele é só uma música de Natal idiota aleatória. Agora, o Papai Noel, meu amigo, é o capeta, mas não de ser difícil, de ser insuportável. O bot dele fica spamando esse golpe que fala Merry Christmas. Sério, eu tive pesadelos com ele. Mas nessa luta contra o Papai Noel eu entendi para que serve a barra de cima. Ela basicamente é a nossa transformação, por assim dizer. Ela deixa nossos golpes mais fortes, mas tem efeitos diferentes em alguns personagens. No Anubis, por exemplo, os golpes dele aplicavam veneno. Então depois disso a gente espanca o bom velhinho. Vamos lutar contra o velho broche e o cenário me parece só uma entrada de um templo japonês. Sei lá, não tem nada de legal pra dizer sobre ele. A música é animadinha e passa uma vibe legal. Mas o Tude Gong aí deve ser o pior oponente pra se enfrentar. E não é pela questão dele ser apelão, é pelo fato da hitbox dele. Ela é totalmente cagada. Eu perdi as contas de quantas vezes o meu golpe não pegou nele por conta dessa hitbox totalmente quebrada dele. E o especial dele, ele taca uma pedra. Sério, ele taca só uma pedra.
Parece que eles foram ficando cada vez mais sem criatividade e foram colocando só qualquer coisa que viesse na cabeça. Eu tenho que dizer que eu fiquei um bom tempo preso nesse velho desgraçado, por causa dessa hitbox maldita. Mas depois de perder algumas vezes, eu consigo finalmente derrotar esse velho desgraçado. Bom, e se eu passei raiva com ele, eu iria passar muito mais com a Amaterasu. O cenário dela acho que era pra ser um templo de adoração ou algo do tipo. E a música passa essa ideia de algo espiritual. Mas infelizmente a luta contra ela não é nem um pouco calma. Pelo contrário, ela é com certeza o deus mais apelão desse jogo. Ela pode bater de perto e de longe. E até aí beleza, a Athena podia lutar assim também. Além dessa versatilidade toda, ela tem ataques muito rápidos. E talvez a mecânica mais desgraçada do jogo. Não sei se foi algo proposital, mas alguns golpes dela fazem o personagem quicar. Tem alguns outros personagens que fazem isso, mas ela é diferente. Ela tem golpes tão rápidos que o computador consegue fazer combos com seu personagem quicando. Fora que o especial dela consegue acertar com você quicando. Ela faz combos muito quebrados, sério, é totalmente sem noção isso. Então eu fiquei bastante tempo nessa luta. Eu estava até pensando em desistir, sério, isso estava se tornando frustrante. E eu ficava cada vez mais desanimado. Mas depois de muitas tentativas eu conseguiria derrotar esse demônio em forma de mulher. Então a gente vai enfrentar o Buda. E realmente o problema era o Jesus, galera, porque eu venço ele sem dificuldades algumas. E a gente parte pro próximo deus. Então vamos enfrentar a gente, olha que legal. E eu tenho que dizer que escolha ruim para cores. Escolheram logo um verde vômito muito feio. E falando em coisas feias, essa Asgard é horrível. A ponte de arco-íris virou uma cachoeira, ou sei lá o que era pra ser isso. E essas estátuas que eu não sei o que são, pra mim parece o Scorpion Sub-Zero. Mas a música em compensação é bem épica e combina muito com o Odin. A luta em si não tem muito o que falar, ela foi bem fácil. Então a gente se torna os vencedores e descobrimos que essa coisa aí é a representação do poder negativo do universo e temos que lutar contra ele. Sério, eu acho que se eu pedir pro chat GPT fazer uma história pra um jogo de luta, seria algo muito melhor que isso. Geralmente eu falo primeiro do cenário e depois do deus, mas aqui eu vou deixar o cenário totalmente de lado porque ele é totalmente foda-se. E focar só no boss. Sim, esse é o nome dele. Boss. Eu não tô de sacanagem, a porra do vilão final se chama Boss. Ele parece muito aquelas Anoditas, que é a raça lá da Gwen de Ben 10. E esse boss consegue ser mais nada a ver do que o Azazel do Tekken 6. Com a diferença de que o Azazel tinha um design muito foda. Aqui a gente só tem um cara pelado roxo com poderes psicodélicos que machucam sua retina. E a dificuldade dele nem são os golpes ou acertá-lo. Ele até que é bem justo nessa questão. A real dificuldade é a porra da vida dele. Eu não sei porque acharam que seria bacana ele ter 60 vezes mais vida que a gente. É muito injusto até pra um final boss. Eu nem preciso falar que essa música parece alguma de Castlevania, e deve ser o único ponto positivo dessa final boss. Eu perdi tanto nessa luta que eu simplesmente desisti. Sim, eu sei que isso é broxante, mas eu fui tomar um café e relaxar e tentar em outro momento. Então em um outro dia eu decido tentar novamente com outro deus. Mas primeiro eu fui tentar olhar o modo online. Eu criei uma sala e fiquei esperando, e esperando, e esperando. Até que eu me dei conta, ei, quem estaria jogando esse jogo online? Eu fui procurar as salas e não tinha nenhuma. E vendo o SteamDB agora, eu vejo que realmente não tinha ninguém jogando esse jogo. Mas enfim, vamos tentar zerar o jogo agora. Eu decidi ir com o Guangong, porque eu acho muito da hora a arma dele. O primeiro doce que enfrentamos é a Freyja, e o mapa dela tem esses espíritos de fundo que parecem bonecos de Warcraft. É extremamente detalhado para os cenários desse jogo. A música é ok, não tem nada demais, mas a Freyja é estranho. O modelo 3D não parece combinar com nenhum outro modelo do jogo. E eu sinceramente não sei o que ela faz porque eu só cacetei ela sem parar. E depois dela a gente enfrenta o Jesus, que tem a árvore de Éden ali no fundo, e tem o Adão e Eva em cada ponta do cenário. Mas a música não tem nada a ver. Podia tá tocando um Faz um Milagre em Mim que ia ser muito mais da hora. E galera, aconteceu algo chato aqui. Eu perdi pra Jesus. E ele comemorou igual o Bellingham. Mas na segunda tentativa eu derrotei ele. Depois disso eu só enfrentei deuses que a gente já viu, então eu vou pular direto pro final boss. E agora eu já tava calejado nesse jogo, batendo em todos os meus oponentes. E já na minha primeira tentativa eu estava lutando de igual para igual contra ele. Eu conseguia sentir em seus olhos o medo da derrota. Então isso aconteceu. É, eu sei, bem broxante perder assim, mas na segunda tentativa eu consegui vencer, e finalmente poderíamos ver o final dessa história maravilhosa.
Eu sei, isso foi digno de GOT. E agora, depois de zerar o jogo, eu percebi que não vimos nem Zeus nem Moisés, mas sinceramente a gente não tá perdendo nada de interessante. E bom, após tudo isso, o que eu acho do jogo? Ele é melhor do que eu esperava, não irei mentir, mas eu estava esperando algo no nível de Mineirinho, então não era uma régua tão elevada assim. O jogo é divertido nos seus primeiros 20 minutos, pelo fato de ter figuras nem um pouco usuais no jogo de luta, como Jesus e Buda. Mas a gameplay é totalmente precária, temos poucos golpes, os personagens têm pouquíssima variação um do outro, e poucos deles têm alguma mecânica interessante, a direção de arte é medíocre. A sensação que fica é que viram que o jogo era ruim e decidiram colocar figuras como Jesus para a polêmica divulgar o jogo. E deu certo até certo ponto, o jogo vendeu algumas milhares de cópias, graças a essa polêmica. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, não achei que seria algo tão trabalhoso assim, mas eu me diverti muito fazendo ele. Eu espero que você tenha se divertido assistindo. Enfim, tudo de melhor sempre e um breve adeus.